Bem, amigos das redes sociais, sextou! Depois de uma super e agitada semana de futebol, que você pode acompanhar aí. Se você não acompanhar as nossas transmissões essa semana, eu tô deixando o link aí para você lá no YouTube acompanhar, dar curtida, dar aquele like caprichado, beleza? Mas depois de uma super semana de futebol, eis que chegamos a mais um final de semana. E que semana foi essa, meus amigos? Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Corinthians. Depois de um empate em 1-1, um melancólico empate em plena Itaquera lotada, a diretoria do Corinthians optou pela demissão do treinador. Vanderlei Luxemburgo, que chegou ao Corinthians em abril deste ano, depois de uma aposta errada em Fernando Lázaro, uma teimosia do presidente Duílio Monteiro Alves, questionado pela torcida, e depois daquele episódio Cuca, que não vale nem a pena a gente citar aqui, Vanderlei Luxemburgo chega ao Corinthians. Encontra o time na 17ª, 18ª rodada, ou 18ª posição na tabela de classificação das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, um time desacreditado. E ao longo de 5 meses até que conseguiu fazer um trabalho, digamos que razoável. Levou aquele mesmo desacreditado time lá do comecinho, levou para a semifinal da Copa do Brasil e semifinal agora da Sul-Americana. Mas ficou muito abaixo da média. Um Corinthians sem produtividade e proatividade, um Corinthians sem atitude e um Corinthians que, por ao longo desses 5 meses, deixou a desejar. E Vanderlei Luxemburgo, questionado por suas polêmicas entrevistas, por suas polêmicas coletivas, convenhamos, né? Um técnico à altura, com o gabarito, com a história e com a importância de Vanderlei Luxemburgo, deixou e muito a desejar nessas coletivas, né? Não eram coletivas que condiziam com aquele Luxemburgo que nós, profissionais, nós apaixonados por futebol, estávamos acostumados. Mas enfim, ele foi embora. Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Vamos lá. Tá aqui a figurinha de Mano Menezes aqui, ó. Vamos lá. Gosto do Mano Menezes? Gosto. Acho ele um técnico top, mas não um top de linha. Mano Menezes já foi top de linha. Se você analisar o trabalho dele lá no comecinho, o que ele fez no Grêmio, depois ele veio para o Corinthians lá no final dos anos 2000, né? 2007, 2008, ele vem para o Corinthians, comanda todo aquele projeto de reformulação, ele é campeão brasileiro da Série B, depois no ano seguinte, já na Série A, ele é campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, depois no outro ano vai merecidamente, naquela polêmica de Muricy e companhia, ele vai merecidamente para a seleção brasileira. Depois acontece tudo aquilo na seleção, quando tava no melhor momento ele sai, e aí ele vai dirigir o Flamengo, não dá certo, depois ele vai para a China, depois da China ele volta para o Cruzeiro, faz um grande trabalho no Cruzeiro, e aí parou aí. Na minha opinião, acho que o Mano Menezes, depois do Cruzeiro, ele deu uma caidinha de produtividade na sua carreira. Não é mais aquele Mano Menezes. Depois do Cruzeiro, teve escolhas horríveis. Pegou um Palmeiras, onde ele entrou já com a carta de demissão na mão. Pegou um Bahia. Esse, né, a gente nem cita, né? Foi pífia a escolha dele no Bahia, com todo o respeito, mas foi pífia. E depois, por último, pegou um Internacional, até que um trabalho mediano. E muita gente fala que o Internacional é um time fraco, eu não acho, até porque esse mesmo Internacional está disputando uma vaga na final da Libertadores de igual para igual. Você vê aí o link do jogaço, se você não ouviu, prestigie, tá aí o link, um jogaço Fluminense Inter que nós fizemos no meio da semana pela Identidade Esportiva. Mas
chega ao Corinthians com uma identificação com o clube. Falamos da primeira passagem, mas na segunda passagem ele administrou até o trabalho do Tite, administrou legal, depois devolvendo o bastão para o Tite de novo. Mas o Mano Menezes, os próximos capítulos dirão, né? Os próximos capítulos dirão, porque não terá vida muito fácil, não. Já chega diante de uma polêmica, já chega diante de uma incógnita. Eleição no Corinthians. No final do ano, o Corinthians vai escolher um novo presidente. De um lado, André Negão, apoiado pela situação, pelo atual presidente Duílio Monteiro Alves e companhia. André Negão deixou muito claro que, se eleito, vai continuar com o Mano. Gosta do trabalho do Mano Menezes, que assinou contrato até 2024 ou 2025, agora não sei. Mas do outro lado tem Augusto Melo, candidato da oposição ao grupo que aí está. Augusto Melo criticou. No começo deixou claro que, se eleito, Mano não era a escolha dele. Os dois deixaram que o Luxemburgo não ia ficar, mas o Augusto Melo deixou claro que, se eleito, o técnico dele não é Mano Menezes. Não é Mano Menezes. Mas Mano acertou com o Corinthians e levantou fúria do candidato da oposição, que chegou a dizer que, se eleito, Mano não continua. E ainda mais, atacou o presidente Duílio Monteiro Alves e seus dirigentes, dizendo que isso foi um golpe. Então a situação do Mano Menezes, ela não é boa no Corinthians, não. Acho muito difícil o Corinthians passar para a próxima fase da Sul-Americana. Salvo em última instância, se for nos pênaltis, e aí é com o Cássio, mas mesmo assim, mais a vida do Corinthians não está fácil, não. Se de um lado tem Mano Menezes, do outro tem Tite, que também está no desenho aí. Tite, que... Do Tite eu vou ser bem rápido. O Tite, que teve várias vezes cotado para comandar o Corinthians ao longo desse ano. Nenhuma, não foi viável nenhuma, né? Ele deixou muito claro que não vai treinar time nenhum, esse ano, que quer descansar, que no Brasil ele não quer trabalhar, papapá. E eis que Tite surge com força máxima no Flamengo. No jogo de Itaquera, estávamos lá na última terça-feira. Gilmar Veloz, o empresário do Tite, dizia com todas as letras: Tite não vai. Estava lá o Gilmar Veloz, deu entrevista ao GE e disse em todas as letras: Tite não vai ser técnico de nenhum clube no Brasil. Mas, questão de 2, 3 horas, o mesmo GE apurava: Tite está jantando com Rodolfo Landim, Bruno Spindel e Marcos Braz para assumir o Flamengo. Então, eu não acho que profissional, ele tem todo o direito de escolher qual clube ele vai. Não acho que seria uma trairagem, acho totalmente diferente, penso totalmente diferente, mas eu acho que também acho que o Tite seria o único para consertar esse momento do Corinthians. Seria o Tite o único, né, que pensa mais do que toda a gestão do Duílio Monteiro Alves junta, inclusive o próprio. Mas eu acho assim: Tite, se eu fosse você, cara, eu não viria para o Brasil, não. Hoje surgiu informações aí que o Tite teria recebido uma proposta aí dos Estados Unidos, tem clube também da Arábia Saudita interessado nele. Mas, Tite, se fosse você, eu não viria pro Brasil, não, cara. Você já ganhou tudo que um técnico no futebol brasileiro almeja ganhar, todos os títulos. Você é querido pela torcida do Corinthians, sim, mas, cara, você já ganhou tudo. Vai fazer o que no Brasil? Tem que pensar mais. Foi mal na seleção brasileira? Foi mal na seleção brasileira, deixou a desejar. Sim, foi omisso, foi teimoso, mas a gente sabe que não é o técnico da seleção brasileira, não escala sozinho os jogadores, não. Então, não convoca sozinho. Então, Tite, vai